E realmente isso está acontecendo muito rápido aqui em Brasília, porque a gente já percebe isso, né? Os estudos mostram isso. Sim, Brasília já tem um sotaque. Quando você pensa na primeira geração de Brasília, você ia encontrar diversas formas. Estou aqui há 7 meses. Cada um com as suas marcas, eles começam a se estranhar, eles começam a fazer, digamos assim, um apagamento das marcas mais evidentes. Candanga, os pioneiros brasilienses calados. Aquele que sobrevive nessa terra seca, quente, que sabe ver no centro-oeste, no quadradinho. A gente pode chamar essa forma que a gente fala de falar brasiliense, ou a gente teria falares brasilienses, né? É isso que não está consolidado. Olá, nós estamos aqui para participar da Semana Universitária da Universidade de Brasília e nós estamos participando de enquadres por meio de vídeos, de lives, porque, como nós sabemos bem, estamos num momento muito complicado, né, no Brasil e no mundo, que é a pandemia da Covid-19, em que as pessoas estão isoladas em casa, muitas estão fazendo trabalho remoto e aqui nós também estamos fazendo um trabalho remoto, fizemos uma gravação com o Newton, o professor Newton, mestre em Linguística pela Universidade de Brasília, que vai falar para nós sobre o falar brasiliense. Ele fez uma pesquisa sobre o falar brasiliense em 2018, sua conclusão de mestrado, e esse trabalho traz importantes aspectos, né, culturais, identitários e linguísticos sobre Brasília. Antes de o Newton falar, trazer o Newton à conversa, ele assumir o quadro de conversa neste colóquio, eu quero dizer que, assim como o Newton, eu sou brasiliense. Então, esse trabalho é muito importante para nós. Por quê? Porque celebra, de certa forma, essa identidade brasiliense. O Newton é filho de mãe brasiliense. Os pais da mãe do Newton são do Nordeste, vieram para Brasília na década de 60 e Newton nasceu aqui, assim como eu. Os meus pais vieram para Brasília, o meu pai candango, né, veio trabalhar na construção de Brasília na década de 60 e, posteriormente, minha mãe veio em 1964. Aqui eles se casaram e nós nascemos no Gama, é uma região administrativa que tem o maior número de brasilienses do Distrito Federal. Então, hoje, Brasília tem cerca de 3 milhões de habitantes, 33 regiões administrativas. Nós temos a questão também de falar do candango, quem é o candango, quem é o brasiliense, ou se somos todos candangos e se somos todos brasilienses, né? Brasília é uma cidade sede do poder brasileiro, mas que traz muitas culturas de várias partes do Brasil, né? Aqui em Brasília nós encontramos pessoas do Centro-Oeste, do Sul, do Norte, do Nordeste e do Sudeste. Nós temos aí um celeiro cultural que é Brasília e vamos falar um pouquinho sobre essa cultura bem específica do falar brasiliense. Então, Brasília tem uma variedade linguística, Brasília tem um sotaque. Quem vai responder essas questões para nós é o professor Newton Neto, que vai se apresentar. Vou passar a palavra para ele, e aí, Newton, assuma o enquadre neste colóquio. Seja bem-vindo, quero te agradecer por ter aceitado o convite para estar conosco aqui nesse momento de colóquio, falando sobre Brasília nos 60 anos, né, de idade, na comemoração do seu aniversário de 60 anos. Ok, muito obrigado, professora. Primeiramente, queria agradecer ao convite por estar aqui participando, né, na Semana Universitária e falar aí dos 60 anos de Brasília. Eu acho que esse foi um ano muito esperado, com que a gente estava esperando muitas comunicações, muitos eventos, muitas festas, e infelizmente nesse cenário pandêmico a gente está recluso, né?
E, enfim, mas que bom que a gente tem essa oportunidade de falar aqui sobre a capital federal e os seus 60 anos de vida, né? Então, como você colocou, eu sou brasiliense, eu nasci e cresci aqui e também sou filho, né, de brasiliense. Meus avós chegaram aqui em Brasília nos anos 60, tá? Na verdade, chegaram um pouquinho antes, 59, e, enfim, minha mãe já nasceu aqui, filha caçula, né? Então, eu crescendo ali nos anos 90, né, quando eu falava assim que eu era de Brasília, quando eu estava fora de Brasília, várias pessoas já falavam, ué, mas você é de Brasília? E as pessoas nascem em Brasília? Eu falava, não só as pessoas nascem em Brasília, como a minha mãe é de Brasília, né? Então eu sempre tive muito interesse pela nossa história local, e sobre o que falavam sobre brasilienses, sobre essa cidade. E uma coisa que eu sempre escutei, e eu acho que eu sempre endossei quando eu era criança, é essa questão de que brasiliense não tem sotaque, né? Eu achava isso um pouco estranho, porque quando eu saía daqui, as pessoas falavam algo da forma como eu falo, mas elas falavam assim, que bonito o seu sotaque, ou que diferente o seu sotaque, da onde você é, né? E aí eu falava, não, eu não tenho sotaque, né? Então, assim, tem um imaginário na capital federal que, por a gente ser um mix de várias culturas, né, de pessoas que vieram das 5 regiões, que essa mistura teria se tornado incaracterística, e a gente não teria um sotaque, né? Só que se a gente vai nessa lógica, então a gente não teria uma cultura local, né? Porque a mistura de sotaques, na verdade, ela gerou um novo falar, né? Então, eu comecei a me interessar por esse tema, né? Queria também aproveitar para agradecer tardiamente que eu pude estudar bastante por esse tema por conta do Instituto Federal de Brasília, de onde eu sou professor também, né, que permitiu o meu afastamento. Então, eu fiz uma pesquisa de campo, fui investigar essa questão do mito de que brasiliense não tem sotaque. Brasiliense tem sotaque ou não tem? E se tem, qual é esse sotaque, né? Só que aí o que eu descobri é que é impossível responder essa pergunta, se brasiliense tem sotaque, Brasília tem sotaque, sem a gente se debruçar primeiro sobre 2 termos que são muito polêmicos, né? Linguisticamente falando. Primeiro, o que é Brasília? Né? Quando a gente fala assim, Brasília tem sotaque, de que Brasília você está falando? Você está falando do Distrito Federal? Você está falando da região administrativa de número 1, aquela onde fica o plano piloto? O que é Brasília? Porque, como a professora colocou, nós temos 33 regiões administrativas. E nessas 33 regiões administrativas, nós temos realidades socioeconômicas, socioculturais muito diferentes. Então, será que a forma como as pessoas falam em cada uma dessas regiões administrativas é similar? O que é Brasília, né? Quando você vai fazer uma pesquisa documental para entender, acho que muitos, até nós que nascemos aqui, a gente tem muita dificuldade com essa questão de entender qual a diferença de Brasília e qual a diferença de Distrito Federal. Nos 60 anos de Brasília, do Distrito Federal, esse termo Brasília nunca foi consenso, tá? Então, se você olha lá na nossa Constituição de 1988, Brasília é uma região que está dentro do Distrito Federal e é a capital federativa. Então, é como se na Constituição a gente tivesse ali DF, e dentro do DF uma região que é Brasília, né? E, de fato, por muito tempo, a região administrativa de número 1 se chamava Brasília, em relação a outras regiões que foram surgindo, né? Então, Brasília seria essa capital federal. Só que as pessoas que moram aqui, elas nunca se referiam a essa RA1, essa região administrativa 1, como Brasília. Elas sempre falavam plano piloto, né? Estou indo lá para o plano. Então, eu tenho que voltar do plano. E, por conta disso, algumas vezes, a Câmara Legislativa do Distrito Federal teve projetos para mudar o nome da RA1 para plano piloto, né? Que é o que acontece hoje. Então, a RA1 hoje, no Distrito Federal, ela não se chama Brasília, ela se chama plano piloto. Agora, o que acontece quando você muda o nome da RA1 para plano piloto? Você não tem nenhuma RA que se chama Brasília. Só que na Constituição está dizendo que Brasília é uma região que está dentro do DF. Então, o que aconteceu com Brasília, né? Então, hoje, o entendimento que a gente tem é que Brasília é o DF, né? Então, se você pega o governo anterior, por exemplo, do ex-governador Hollenberg, você vai ver que o
programa dele era Governo de Brasília, GDF, Governo de Brasília. Então, assim, no imaginário, Brasília seria todo o Distrito Federal. Agora, se a gente entende dessa forma, a gente entende que existem várias Brasílias, com várias realidades socioeconômicas diferentes. A gente tem, se não a maior, uma das maiores desigualdades sociais do país, né? Então, na minha pesquisa, eu entendi essa distinção, e aí eu decidi que eu iria investigar as pessoas vivendo na região administrativa de número 1, né, a capital federal, ali, o Plano Piloto, versus alguma outra região que não dependesse da SRA1, alguma região que tivesse um cenário muito diferente, que tivesse sido construída na mesma época, e que fosse relativamente independente. E aí eu acabei escolhendo o Gama, né? Porque o Gama é a região administrativa, enfim, onde atualmente, né, a gente tem mais brasilienses nascidos, né? A gente tem mais brasileiros. Ainda tem uma questão, hein, Newton? Lembra que você é uma delas, né? Sou gamense, Newton. Gostaria que você pesquisasse no Gama também. É outro motivo. Sim, exato. E tem essa questão do Gama ser uma das regiões mais distantes do plano piloto, do Gama ser relativamente independente. Então, pelo menos na primeira geração, né, do Gama, tem uma questão de você nasce no Gama, você trabalha no Gama, você estuda no Gama. Então, o que eu queria observar existe diferença entre você nascer no plano piloto e você nascer no Gama no falar, mas também no seu entendimento do que é Brasília, do que é brasiliense, do que é cantango, do que é candango. Teve isso, né? Teve esse fato de que eu sou um brasiliense da segunda geração, cresci no plano piloto, e a minha orientadora, a professora Rosineide, cresceu no Gama também. Então, foi legal que a gente pôde, além de toda a questão acadêmica, a gente pôde trocar narrativas de vida, né? Porque a minha pesquisa, para além de observar a fala, que eu já vou falar sobre ela um pouco, ela entra nas narrativas de vida, do que é ser gamense, como a professora colocou, e do que é ser... A gente não tem nenhuma palavra para quem nasce no plano piloto, né? A gente não fala plano pilotense. O senso de comunidade, né, de quem nasce no Gama e de quem mora na RA1 é muito diferente. Começa por aí. Ainda tem um detalhe que eu queria enfatizar, que você acabou de falar sobre isso, que é sobre o gentílico, né? Quando nós saímos, nós dizemos às pessoas que nós somos brasilienses. Eu mesma tenho esse hábito de falar que sou brasiliense, eu não falo que sou gamense, né? Isso tem a ver com aquilo que você disse sobre a relação das regiões administrativas. Brasília é uma região administrativa? Não é, né? Na verdade, é o plano piloto que é a primeira região administrativa. Então, Brasília, na verdade, ela incorpora esse todo, né, do gentílico, em que as pessoas falam, somos brasilienses, né? Principalmente quando nós saímos aqui do nosso quadradinho e vamos para outros lugares e as pessoas perguntam, de onde você é? Aí você fala, eu mesma falo, sou brasiliense, né? Então, eu queria só enfatizar isso que você falou anteriormente sobre o gentílico, né? Como é que as pessoas elas gostam de ser chamadas, os que nascem aqui. Eu nasci no Gama, às vezes gosto de ser chamada de gamense, mas eu adoto o gentílico brasiliense. Exato. E você gosta, né? Então, essa ideia, né, de a gente ter um gentílico brasiliense, né, será que é muito fácil você irritar um brasiliense da nova geração, porque normalmente eles não gostam de ser das novas gerações, de ser chamado de candango. Eles já chegam e falam, não sou candango, eu sou brasiliense, né? Candango é quem veio para cá. E se você vai estudar a terminologia documentalmente, você vai descobrir várias coisas, mas, na verdade, essas pesquisas que a gente faz de natureza etnográfica, a gente vai investigar como que essas pessoas se identificam, né? Como que é o imaginário delas. Então, assim, de fato, independente da região administrativa que você olha aqui no DF, normalmente quando os nascidos no DF viajam, dificilmente você vai ouvir ele falando, eu sou do DF. Normalmente eles falam, eu sou de Brasília, né?
Aí chega alguém e fala, eu também sou. Da onde que você é? Nesse caso eu sou de Ceilândia. Nesse caso eu sou do Gama, né? Agora, internamente, o que a gente observa é que essas diferenças não são harmônicas, né? Então, assim, uma pessoa de Ceilândia, uma pessoa do Gama, muitas vezes não se identifica, né, com o que acontece ali no plano piloto, porque eles têm um modus operandi muito diferente, um senso de comunidade muito maior, um perfil de imigração muito diferente, uma história diferente, né? Então, assim, o que eu descobri na minha pesquisa é que tem até um enquadre muito bom, né, que uma menina do Gama, ela fala que ela estava fora do país, ela estava no Chile, e aí encontrou alguns brasileiros, e aí perguntaram, da onde você é? Aí um falou, eu sou do Rio. Aí ela, eu sou de Brasília, e você? Aí uma terceira menina falou, eu sou de Taguatinga. Aí a outra, nesse caso, então eu sou do Gama, né? Mas no sentido de que fora, as novas gerações enxergam para esse cenário aqui como Brasília, né? Então costumam dizer brasiliense, e por isso, né, que eu também tinha uma coisa que me incomodava, que as pesquisas que vieram antes, né, muitas delas falavam que estavam mapeando o falar candango, né? E o título do meu trabalho é Brasília, sua gente, seus sotaques, difusão candanga e focalização brasiliense, porque eu separo dois momentos, né? Então, a gente tem um momento em que a fala e a cultura são candangas, ou seja, aquilo que vem de fora, um monte de pessoa que está convivendo num espaço, trocando culturas, e aí começa a nascer alguma coisa. E aí a gente tem um segundo momento, que começa com a segunda geração. Para mim, ali, a cultura já começa a mudar. A gente já começa a criar um modo de vida brasiliense, né? Brasília, se você entende que cada geração tem em média 20, 25 anos, os primeiros brasilienses da quarta geração estão nascendo agora, né? Nilson, explica para as pessoas como é que você fez essa organização da divisão de quem é o brasiliense de primeira geração, de quem é o brasiliense de segunda geração e de agora, né, o brasiliense de terceira geração. Como você organizou isso metodologicamente? Como é que eu faço essa diferença, né? Primeiro a gente separa o que seria o intervalo entre uma geração e outra, né? Então é um consenso em algumas frentes linguísticas que se separa uma geração entre 20 anos ou entre 25 anos, né? Na minha pesquisa, eu optei por 20 anos, porque quando você vai analisar os censos demográficos do Distrito Federal, você vê que nos últimos 60 anos, a maioria das mães do DF são mães nessa faixa etária, de 20 a 24 anos. Então, eu organizei as gerações de 20 em 20 anos. Então, a primeira geração seria aquela nascida entre os anos 60 e 80, né? E aí, a segunda geração entre os anos 80 e anos 2000, assim, né? Só que o que acontece? A gente não pode fazer um corte tão brusco, assim, entre uma geração e outra, porque a gente tem vários anos de transição. Então, uma geração começa a indicar o que vai acontecer daqui a pouco, e a geração nova ainda tem influências da geração anterior. Então, o que eu fiz? Eu separei esses dois intervalos, mas eu descartei anos transicionais, né? Para ficar bem clara a diferença. A minha primeira geração de colaboradores foram pessoas de 43 a 60 anos, né, que é o que a gente tinha lá, e da segunda geração, pessoas de 23 a 32 anos, né, então eu contrastei o falar dessas duas gerações. Outra questão que você falou do título da sua dissertação, que eu acho um aspecto muito interessante, é sobre o que é focalização e difusão dialetal, né? Porque nós utilizamos termos aí bem específicos, bem científicos, mas no senso comum, como seria isso, para as pessoas entenderem melhor, né? Excelente. Então, quando a gente pega... Brasília é um laboratório linguístico, sociolinguístico incrível, não só pensando no cenário brasileiro, mas mundial, né? Porque quando você pensa assim, a gente tem um novo território que vai ser, de um dia para o outro, assim, no intervalo de 2 anos, 3 anos, vai ser habitado por falantes de uma mesma língua, que não nasceram ali, mas que vieram de diversas regiões, né? Então,
você pega uma pessoa do Rio Grande do Norte, uma pessoa do Ceará, uma pessoa de Minas, de Goiás, e coloca todo mundo para morar ali, né? Normalmente não é assim que as histórias das línguas, né, e até culturais acontecem. Normalmente você tem conflitos de guerra, você tem, enfim, descobre-se um rio, e aí as pessoas começam a habitar aquela região. Brasília não. Então, nesse sentido, há um quê artificial, né, dessa ocupação do cenário. É claro que a gente já tinha comunidades morando aqui em Planaltina, em Braslândia, comunidades rurais, mas você tinha 6 mil pessoas, e aí alguns anos depois você tem 100 mil pessoas, né? Agora 3 milhões. E agora a gente tem 3 milhões. Então, assim, o que seria a difusão dialetal? A difusão é esse momento em que eu tenho o meu falar, você tem o seu, e quando você fala, isso soa um pouco estranho para mim, né? Então, o gaúcho vai estranhar o cearense vai estranhar o goiano, e aí o que acontece? Cada falante começa essa palavra não é tão boa, mas começa a neutralizar as suas marcas mais proeminentes, né? Então, por exemplo, se o gaúcho ele é estereotipado pela forma como ele canta, ele vai tentar cantar menos, né? Cantar também é um termo que não é técnico, mas enfim. Então, você começa a ter uma neutralização do falar do indivíduo, né? Então, você começa a ter uma coisa meio incaracterística, né? E aí você tem a primeira geração, os filhos que nascem, os filhos desse imigrante. Então, os filhos desses imigrantes, eles são as crianças, em geral, que determinam como uma língua vai evoluir ou não, como uma variedade linguística vai se transformar para um lado ou para o outro. Então, por exemplo, eu escuto muito, né, que Brasília é uma mistura, tem de tudo. E mais ou menos, porque assim, dentro dessa mistura, quais foram as formas que sobreviveram e quais foram as formas que morreram, né? Porque, por exemplo, se você pensa ali no cenário dos anos 60, né? Você tem muitos imigrantes nordestinos, você tem muitos cariocas, muitos goianos e muitos mineiros. Então, eu vou falar aqui de um fenômeno, por exemplo, a realização do S em plural, né? Ou do S em final de palavra. Então, 2, 3, né? Naquele cenário, essas crianças que nascem, elas têm pais que falam 2, elas têm pais que falam arroz, tem pais que falam arroz, tem pais que falam arroz, né? Então, eles estão naquele cenário ouvindo diversas formas, mas são as crianças, é a interação das crianças que determina como que uma variedade linguística se transforma. E o que a gente percebe é que, embora a gente tivesse, por exemplo, muitos imigrantes de estados do Nordeste que têm esse chiado, e muitos imigrantes cariocas, 2, né, 3, que vai falar isso, o chiado morreu na fala do brasiliense, quase que por inteiro, né? Assim, a gente optou pela civilização. Então, você tem sei lá, uma criança que tem 2 pais de Alagoas, mas aí de Pernambuco, onde tem o chiado, por exemplo, mas aí essa criança não chia, né? Então, só que o que acontece? Essa criança não chia, mas aí tem uma outra que chia. Esse é um momento de difusão, as formas estão sendo cada vez mais difusas. Quando a gente avança em uns 20 anos, né, que vem a segunda geração, essas marcas começam a ficar mais evidentes. Então, em Brasília, não há chiado nesse contexto. Em Brasília, há civilização, ou seja, a gente está focalizando. Nosso S, 2, 3, né? Se fosse uma mistura, você ia encontrar a gente falando de tudo quanto é jeito. E o que é o sotaque, né? Respondendo aquela pergunta que eu fiz lá no início, né? Tipo assim, primeiro a gente precisa determinar o que é Brasília, depois a gente precisa entender o que é sotaque. Se você grava uma pessoa falando, né? Suponhamos que essa pessoa nasceu no Gama, ela tem ensino superior completo, ela morou no setor leste, etc. Aí você grava uma outra pessoa do Gama com o mesmo perfil e elas não se conhecem. A chance de você gravar e você encontrar mais similaridades do que diferenças é muito grande. Então, você vai olhar para como essas duas pessoas produzem o S, você vai olhar para como essas duas pessoas produzem o R em final de sílaba, como é que elas produzem as vogais, né? E aí, quando você olha e você acha muitas similaridades, na verdade, quase tudo é similar, você começa a entender, bom, então existe uma norma de pronúncia aqui.
Não é simplesmente uma mistura em característica. E se você tem uma norma do tipo, esse indivíduo fala de um jeito, esse aqui nem conhece o outro, mas ele também fala do mesmo jeito, de um jeito muito similar, então provavelmente você tem um sotaque, tá? Como você colocou aí, sotaque não é uma palavra que a gente usa, né, assim, linguisticamente falando, ela não é uma palavra técnica, né? O sotaque, são todas aquelas marcas relacionadas à forma como uma palavra é pronunciada, a forma como uma frase como se entoa uma frase, né? Enquanto, quando eu falo assim que eu estudo sotaque de Brasília, muita gente fala, sim, o sotaque de Brasília é véi. É doido, é loura, velho. Bora ali, tipo assim. Né? E véi é uma marca da capital federal, não exclusiva, mas a gente usa muito. Não exclusiva, é daqui, né? Não é exclusiva, mas ele não aponta para o nosso sotaque. Não. Ele aponta talvez para o nosso dialeto. O que aponta para o nosso sotaque são marcas de pronúncia. Então, algo que você consegue perceber, que eu consegui coletando dados, né, nessas duas gerações, do Gama e do Plano Piloto, essa questão do S em final de sílaba, que vai ser sibilante, né, então, e não sh. Do R em final de sílaba, né? Então, por exemplo, uma palavra como aquilo ali que tem ali atrás. Fala porta. Eu vou falar como porta. Né? Então, é um R aspirado, né? Amor. E a gente pode achar, nossa, mas o meu R é muito neutro, isso é sotaque? O neutro é relativo, né? Porque se eu estou numa região que fala porta, ou porta, esse porta meu pode ser, na verdade, uma marca bastante proeminente. Então, quando você coleta essas amostras, especialmente nas gerações mais jovens, aquelas que são mais focalizadas, como eu estava falando, você vê que elas são consistentes, tá? É claro que aí você vai encontrar algumas diferenças entre Gama e Plano Piloto, entre a geração 1 e a geração 2, né? Na geração 1 é muito mais difuso, você vai encontrar uma pessoa que fala porta, a outra que fala porta, mas você já vê que a maioria fala porta. Eu acho que, assim, sobre isso que a gente está falando, quando a gente pensa assim, Brasília tem sotaque? Tem? Então me imita aí. Você está dizendo que eu tenho sotaque? Então qual que é meu sotaque? Me imita. Qual que é o grande mito, né, assim, sobre o que é sotaque? Um dos grandes mitos que eu até me debrucei na pesquisa. As pessoas, quando elas entendem o que é sotaque, elas entendem diversas coisas, né? Muita gente pensa que sotaque é um desvio da norma, como se existisse uma norma, do tipo assim, a pronúncia certa é menino. Se você fala menino, tá errado. Então, você tem sotaque, eu não. Muita gente acha isso. Muita gente também acha que sotaque é uma coisa que o outro tem. E você eu não. não. Muita gente acha que sotaque assim. Se você tem sotaque, então você consegue imitar. Então, por exemplo, eu consigo imitar um carioca, eu consigo imitar um paulistano, eu consigo imitar um cearense, mas eu não consigo imitar alguém de Brasília. Logo, eu não tenho sotaque. E aí a gente percebe que tudo isso vai por água abaixo quando a gente vê que tem várias regiões que automaticamente a gente não consegue imitar um sotaque, né? Então, você vai dizer que no Acre não tem sotaque? Você vai dizer que em Macapá não tem sotaque, por exemplo? Porque a questão é a projeção midiática que esse sotaque recebe. Então, por que é fácil imitar um sotaque carioca? Porque a gente vê nas novelas, a gente assiste noticiários, né? A mesma coisa com a variedade paulistana, com a mineira, né? Então, não é exatamente por aí que a gente se debruça. Então, para nós termos um sotaque identificável, ainda é um processo para as próximas décadas. Né? Então, não é assim, se eu consigo te imitar. Como eu falei, o sotaque é aquilo que constitui, são as formas que são consensuais entre as pessoas que estão no espaço geográfico comum ou que têm atributos comuns. Muita gente fala assim, vocês falam véi, mas lá em São Paulo também fala véi. Bom, primeiro que véi não é atributo relacionado a sotaque, como a gente estava falando. Véi é atributo relacionado ao dialeto, é o léxico, é um vocabulário que faz parte da nossa identidade, né? Mas a forma como a gente usa o véi aqui não necessariamente é a mesma forma como é usado em São Paulo, por exemplo. Mas falando do sotaque especificamente, o que acontece não é se eu dou conta de imitar o brasiliense ou não, mas se eu colho amostras da fala dos brasilienses e eu encontro muito mais similaridades
do que diferenças. Então, uma coisa que está acontecendo agora é muitos brasilienses estão começando a ser reconhecidos, sim, pela forma como falam, quando eles viajam para cidades que já esperam um fluxo grande de brasilienses. Então, quando você vai para Porto Seguro, que é um destino muito procurado, e você fala, eu já escutei várias histórias de gente falando, caramba, esse cara sabia que eu era de Brasília. Ou quando você vai para Goiânia, ou Caldas Novas, ou lugares que já são conhecidos por receber um fluxo grande de brasilienses, esses lugares talvez consigam e até se atrevam a imitar o brasiliense, né? Mas a gente não ganhou essa projeção nacional. Tá, então podemos dizer que há sotaque em Brasília? Podemos, porque se você colhe amostras, elas são similares, né? Mas que sotaque é esse? Que falar é esse? Então, uma coisa que eu já mencionei foi a questão do S, que no final de sílaba vai ser s e não sh. E aí você poderia falar, em Minas também é assim. Exato. O sotaque, ele não quer dizer que é um atributo exclusivo daquela região. Mas naquela região as pessoas falam desse jeito. Tá? Só que elas não falam só com S, assim, vai ter uma série de outras coisas que essa região produz que provavelmente Minas também não produz, tá? Então a gente tem esse S, a gente tem o R em final de sílaba, e uma das coisas que mais marca são as vogais, né? A gente chama de vogais pretônicas, são vogais que você tem uma palavra e elas acontecem antes de uma sílaba tônica. Por exemplo, você tem a palavra delícia. A palavra delícia, li é a sílaba tônica. Mas qual que é a vogal que vem antes? Esse E aí, né? Então, você tem pessoas que falam delícia e você tem pessoas que falam delícia, ou delícia. Delícia, né? A gente fala delícia também. Exato, exato. E, na verdade, a gente já está pressupondo que a pessoa vai falar de, né? E pode ser que a pessoa fale dia, né? Em vez de delícia. Então, em Brasília, uma das formas é essa. Então, a gente vai usar de antes de ir, então dia, ti antes de ir, tia, né? E as nossas vogais, em geral, elas são fechadas. Então, a gente fala delícia, fortaleza, né? Só que o que eu observei no meu estudo é que isso, quando você vai olhar a primeira geração, isso varia muito. Tem muitos brasilienses, especialmente de regiões administrativas mais afastadas, que ainda fazem o abaixamento dessa vogal. Então, eles falam delícia, eles falam fortaleza. E ainda é possível encontrar isso na fala de novas gerações. Isso é pontual, mas isso ainda acontece. Tá? Mas, por exemplo, não acontece, por exemplo, no plano piloto. Pelo menos não dentro dos dados que eu consegui coletar ali. Sobre isso que você está falando, dessa miscelânea que é Brasília, nós podemos observar, como sociolinguistas, que há uma migração muito grande para Brasília. Então, as pessoas vão vindo de outros estados, elas vão constituindo família aqui, vão casando com brasilienses. O que vai acontecendo também? A formação, né, dessa variedade linguística, desse sotaque, é um contato contínuo, né, entre variedades linguísticas, entre línguas. Então, o Distrito Federal tem essa especificidade também da migração, que é muito forte, né? Então, leva um pouco de tempo para a gente realmente ter uma visão muito geral do que seja falar de uma região, mas você explicou muito bem na sua tese, na sua pesquisa, na sua dissertação de mestrado, que nós já temos, de fato, como comprovar o sotaque brasiliense, né? Com as do falar, né? Nós chamamos de níveis de variação fonético-fonológico, aí dentro de um escopo mais científico, né? Eu acho importante pontuar que quando eu decidi, por exemplo, o nome do meu trabalho, que seria Brasília, sua gente, seus sotaques, em primeiro lugar é isso, eu queria estudar o que é Brasília e depois a gente de Brasília, né? Quem são essas pessoas? Quem são as pessoas que nasceram aqui? Essas pessoas têm histórias, né? Então, quando eu chegava para fazer a minha pesquisa, eu não estava lá para falar, deixa eu escutar você falando, deixa eu ver se tem... Não, eu estava ali para mapear as histórias do Distrito Federal e entender o que é esse imaginário brasiliense. Então, eu tinha duas comunidades ali que eram muito diferentes, né? Uma comunidade que nasceu e cresceu no plano piloto, né? Primeira geração e segunda geração, e uma comunidade que nasceu e cresceu no Gama.
E aí, essa questão da arquitetura, né, por exemplo, a gente tem todo um vocabulário porque a nossa arquitetura é diferente. Isso é muito verdade quando você está estudando a comunidade do plano piloto. Então, quando você pergunta para uma pessoa do plano piloto, pelo menos foi o que eu encontrei ali nas minhas pesquisas, fala um pouco sobre Brasília, o que é Brasília. Os falantes trazem muito na sua fala a questão da arquitetura. A arquitetura daqui é diferente, o paisagismo é diferente, as coisas são diferentes, a logística é diferente. Por quê? Porque o plano piloto tem uma arquitetura muito diferente, enquanto as regiões administrativas, elas já têm algo mais parecido com cidades normais brasileiras, né? Olha só, sobre a arquitetura e o plano arquitetônico do Distrito Federal, né? Que quando, só lembrar dessa questão, quando você vai dar um endereço de uma região, aqui você fala quadra 1, quadra 2, conjunto, e a pessoa, não tem avenida, esse lugar não tem nome, essa rua não tem nome, e aí, como você falou também, que isso tem que ficar muito claro, é que, às vezes, nós confundimos também a utilização de léxicos, né, de palavras que existem aqui. Por exemplo, tesourinha, né, balão, mas balão é muito daqui, né? Que é essa circunferência que nós temos aí, né? nas pistas de Brasília. Que é outra questão aí que tem relação com o que você está falando, né? Exato. A questão da arquitetura, né, da logística de endereços é diferente no DF inteiro, né? A gente tem esse imaginário. Mas o que eu estava falando é a relação da comunidade do plano piloto com o que é Brasília e a relação da comunidade do Gama com o que é Brasília. Então, por exemplo, quando você pergunta para uma pessoa que nasceu no Gama, o que o Gama tem de diferente? Ele não vai falar da arquitetura. Não é isso que eu encontrei ali nos dados, né? Ele vai falar, por exemplo, os dados que eu encontrei. O Gama tem time, o Gama tinha um cinema de rua, né? O Gama tem um teatro Galpão, o Gama tem uma praça muito famosa, tem esses restaurantes. O que eu mais gosto aqui no Gama é que você chega na farmácia e eu estudei com aquele cara lá que está me atendendo. Então, o depoimento que eu encontro ali das pessoas que nasceram e cresceram no Gama é um senso de comunidade, lealdade, né, que forma o imaginário daquela região, que você vai ter um slogan como quem ama mora no Gama, por exemplo. Você chega no Gama e tem um letreiro gigante, bem-vindo ao Gama, né? Você não chega no plano piloto e tem bem-vindo ao plano piloto, porque o plano piloto, ele é, por si só, algo muito dissolvido. O que é plano piloto, né? Como que fica a identidade dessas pessoas que nasceram no plano piloto? E não é que elas não tenham identidade, elas têm uma identidade muito forte, né? Mas ela aponta muito mais para como a cidade é estruturada, né, do que como as pessoas interagem ali. Então, você vai ter muita gente trazendo vocabulário arquitetônico para dizer, não, isso é de Brasília. Enquanto quando você vai para uma cidade mais afastada, né, do DF, você vai ter outras características mencionadas. Algo que eu acho muito legal comentar, a gente sempre fala sobre isso, é que entrevistando algumas pessoas do plano, né, eu perguntava às vezes, e aí, mas você é brasiliense ou você é candango, né? E aí eu tive esse dado que foi muito bom, que um dos meninos falou assim, eu não sou candango, eu sou calango, né? Aquele que sobrevive nessa terra seca, quente, que sabe viver no centro-oeste, no quadradinho. Foi um dado excelente, porque calango é uma palavra que surgiu, né, a partir de um bloco de carnaval, né? E aí a gente tem estudo calango tatu, a gente tem essa palavra calango, ela está permeando aqui como pessoas que torram no sol, que aguentam a seca, né? A poeira. E é claro que assim, ele falou isso a partir de uma brincadeira, né? Mas é quando uma comunidade começa a ter brincadeiras sobre quem são, sobre as suas origens, que nome que eles se associam, se identificam, que a gente pode dizer, não, aqui existe uma comunidade, aqui existe uma comunidade diferente. E, por isso, Brasília, sua gente. Quem são essas pessoas? E já que eles são uma comunidade, provavelmente eles são uma comunidade de fala. Então, provavelmente, quando você escuta eles falando e você faz toda a transcrição fonético-fonológica e você conta os dados, toda aquela parte técnica, você vai descobrir, não, essas pessoas têm mais em comum do que só o imaginário. A fala delas é comum, né? Então, por isso,
se eu fosse dar uma resposta simples e fácil, sim, Brasília tem sotaque, a gente precisa abraçar essa resposta. Muitos dos dados, eu fiz uma pesquisa também pelo Facebook, né, uma netnografia, como a gente estava falando. Eu queria falar sobre isso. Pode falar. Eu ia pedir para você falar sobre a netnografia que você fez sobre o falar brasiliense, porque o falar brasiliense traz muitas discussões. E aí eu me lembro que aquele piloto que você fez, netnográfico, né, na internet, netnografia é uma pesquisa feita na internet. O Newton, ele preparou um piloto para saber o que as pessoas falam ou falavam sobre Brasília. E aí ele trouxe uma surpresa para nós. Eu mesma, como orientadora da pesquisa, fiquei muito surpresa com essa pesquisa que ele fez na internet, que ele vai falar um pouco dela para nós. O mais interessante de quando você resolve fazer uma pesquisa etnográfica é que muitas vezes você não precisa ir atrás do dado, ele pula na sua frente, assim, né? E aí, nesse caso, minha pesquisa começou, como você falou, como uma pesquisa netnográfica, porque eu estava navegando ali no Facebook, e aí apareceu um meme, assim, né, na minha tela. Brasília tem sotaque? Não, como é que é? A pessoa fala assim, bonitinho, legal seu sotaque, maneiro seu sotaque. Aí fica uma pessoa assim, sotaque? Que sotaque? Eu tenho sotaque? Você tá bem, né? E aí, o que foi mais interessante é que isso aconteceu numa comunidade que não era sobre Brasília, era sobre cartoons, e aí postaram esse cartoon lá, e várias pessoas do Brasil inteiro começaram a comentar sobre isso. Pessoas de Brasília e pessoas de diversas partes do Brasil. Assim. Então, eu comecei por ali para entender qual que é o imaginário dentro e qual que é o imaginário fora. E aí você vai entender que fora, a maioria das pessoas vai falar, claro que vocês têm sotaque, o que vocês estão falando? E que dentro ainda tem essa questão, não, eu não tenho sotaque, não tenho, vocês que têm. E aí uma fala me chamou muita atenção, um comentário de uma pessoa de Recife, né, que falou assim, quando vocês dizem que não tem sotaque, vocês estão afirmando que não tem identidade. Né? Olha só. E para mim foi um dado muito forte, né, porque o brasiliense, em geral, ele se identifica com essa coisa neutra, né? Tipo, somos meio neutro, assim, a gente tem todas as comidas, todas as músicas, todas as... Só que, como eu falei, é neutro ou é misturado, né? Porque se é misturado, seria tudo. E se é neutro, não seria incaracterístico. Então, assim, o fato de a gente apontar para algumas escolhas e não outras já revela que a nossa identidade está muito bem construída e encaminhada. A gente só tem dificuldade de olhar para ela no momento presente, tá? Mas tem muitos estudos sociológicos e sociolinguísticos, né, apontando para isso, né? O que é ser o brasiliense? Mas o que é ser o brasiliense que nasceu numa zona central, né, do plano piloto, no Lago Sul, no Lago Norte? E o que são os brasileiros que nasceram e cresceram em zonas periféricas? Eles vão ter experiências de vida, relações com a cidade muito diferentes, né? Então, por exemplo, se você colhe amostras ali da fala dos jovens de Ceilândia, essas amostras que não entraram no meu estudo, mas eu tenho observado, enfim, depois que você começa a estudar, seu ouvido fica treinado, elas já é muito diferente de como se fala no Gama ou como se fala no próprio plano piloto. Por quê? Porque o contingente migratório para a Ceilândia é muito diferente o perfil, né? O estado que mais mandou imigrantes para o DF, muita gente acha que foi algum estado do Nordeste, mas foi Minas Gerais. Agora, quando você pensa em termos de região... Olha só, me chama a atenção, né, sobre a grande massa, né, de pessoas oriundas de Minas Gerais até hoje para Brasília. Será que isso não influenciou na pronúncia da sibilante do S, né? Que é, às vezes, confundido. Você é de Minas e quando você é brasiliense. Então, olha, você trouxe um dado muito interessante aí, né? Que pode influenciar na pronúncia da sibilante, né? Do S. O contingente migratório por si só não dá conta de explicar, mas aponta para algum lugar. Porque não necessariamente porque você tem a maioria de pessoas produzindo um fenômeno que a nova geração vai manter isso. Por quê? Porque quando você escolhe, quando você faz ou
no imaginário brasileiro, uma variedade causa um tipo de reação e outra causa um tipo de reação. Então, o chiado na fala do brasiliense, o que acontece? Ao que ele era associado? Ele era associado aos operários que vieram do Nordeste ou aos cariocas, né? Então, ele foi muito estigmatizado, né? Então, por ele ser estigmatizado, possivelmente ele foi apagado. E não só porque talvez tivesse mais mineiros, porque isso vai variar de região administrativa para região administrativa. Em algumas você tinha mais nordestino, em algumas, como Cruzeiro, você tinha mais cariocas, né? Então, por exemplo, no Cruzeiro hoje, muita gente fala que o Cruzeiro tem uma entonação carioca diferente, mas quando você coleta amostras, os falantes ali não estão chiando, entende? É verdade, eu percebo muito isso. Então, só para finalizar o que eu tinha falado sobre Ceilândia, você vai encontrar na fala das novas gerações, por exemplo, vogais abertas às vezes, né? Às vezes você vai encontrar delícia, né? Você vai encontrar Fortaleza, uma vogal um pouquinho mais aberta, o que eu acho muito interessante, né? Que o fenômeno continua sobrevivendo. Isso demonstra que existe um senso de lealdade linguística, de comunidade, que prevalece, né? Enquanto outras regiões, como no Plano, enfim, como, sei lá, no Sudoeste, o brasileiro ele transita mais entre regiões administrativas, então essa região dele fica mais, como a professora Estela Mares fala, né, ele vive numa tessitura larga, né, uma rede de tessitura larga, ele transita para lá e para cá, enquanto pessoas que estão lá numa comunidade menor, não que Ceilândia seja pequena, uma tessitura mais estreita, né? Isso, é uma tessitura mais estreita, né? Ele conhece as pessoas da sua comunidade, né? Ele estuda e trabalha na mesma comunidade, então a chance de ele ser, é o que a gente fala, de ele ser leal às formas linguísticas, de ele manter o seu repertório é maior. Nilton, olha, eu acho que você trouxe contribuições maravilhosas para esse nosso colóquio, informando, né, para as pessoas do Distrito Federal, de Brasília, de outras regiões do Brasil que vão assistir a esse vídeo, né, o que é a cultura brasiliense, o que é o falar brasiliense, o que é essa miscelânea cultural brasiliense, né? Foi muito bom estar esse momento aqui com você, nesse enquadre, né, da Semana Universitária da Universidade de Brasília. Quero dizer que esse programa ele faz parte da extensão da Faculdade UNB Planaltina, que eu não havia dito ali no início da nossa conversa. E eu queria saber se você tem mais coisas para dizer, porque eu sei que, né, como orientadora, que fiquei muito feliz com o seu trabalho, nós aprendemos muito juntos, foi um trabalho de grande satisfação, porque somos brasilienses e gostamos dessa identidade brasiliense e queríamos mostrar para o Brasil, né, para o mundo, para Brasília, essa cultura brasiliense, essa miscelânea, mas que tem já uma formação identitária linguística, ou seja, sociolinguística, para instigar mais, né, as pessoas a pesquisarem, a ler seu trabalho também, que é um trabalho maravilhoso. Eu queria que você, nesse finalzinho do nosso colóquio, falasse de outra questão que você achou muito interessante na sua pesquisa. Bom, então, assim, só para... já que a gente está finalizando, só para dizer que esse trabalho, felizmente, ele teve uma grande repercussão, né? Então, a gente deu entrevistas na mídia. Então, se você digitar ali no Google Brasília e sotaque, você vai encontrar diversos artigos, entrevistas que eu dei, ou que a professora Rosilene deu, ou que nós dois participamos, né? Então, tem muita reportagem para ler. Hoje, a gente estava fazendo uma conversa inicial, né, sobre o que é Brasília, o que é sotaque, quais marcas seriam essas, né? Mas é claro, você pode, se você estiver curioso, você pode ler o meu trabalho, né? Tá no repositório da UNB, é só digitar aí Brasília, sua gente, seu sotaque, já vai aparecer o trabalho. A gente está escrevendo um livro, né? Então essa dissertação vai virar um livro, até o ano que vem, tomara que fique pronto. E eu queria dizer isso, assim, eu gosto muito dessa fala, né? Se vocês não têm sotaque, vocês não têm identidade. E
hoje em dia eu abraço muito a minha identidade pela forma como eu vivo aqui, pela forma como eu entendo o mundo a partir do fato de que eu nasci aqui e pela forma como eu falo, né? Teve uma vez que eu fui apresentar num congresso lá na UFBA sobre o sotaque de Brasília. Aí eu cheguei e falei assim: oi, gente, hoje eu vou falar sobre o mito de que brasiliense não tem sotaque. Aí quando eu apresentei, né, uma moça de Santa Catarina, se eu não me engano, eu não lembro agora o estado, ela levantou a mão e falou assim: nossa, mas quando você falou que você ia falar sobre o mito do não sotaque, eu já percebi que você tinha sotaque, né? Então, o sotaque, ele tá nessas marcas que parecem pequenas, mas que são definidoras. Aqui a gente fala sotaque ou fala sotaque? Ou fala os dois, mas depende do contexto. Fala delícia ou fala delícia? Fala dois ou fala dois, né? Se fosse uma grande mistura em característica, você escutaria tudo, não teria estranhamento, né? Então, nesse caso, nesse sentido, a gente já... ali ela já me pegou, assim, tá vendo? Ó, você já tem sotaque. Então, nesse sentido, eu encorajo nós, brasilienses, a assumirmos essas diversas identidades, seja de calango, seja de brasiliense, seja de gamense, né? Enfim, é isso. Queria muito agradecer a participação aqui na Semana Universitária. Eu agradeço, Nilton, sua presença aqui. E como brasiliense, pesquisadora da área de sociolinguística, espero que você continue pesquisando sobre o falar brasiliense, né? Quero agradecer aqui o suporte técnico do Bruno e do Luiz, que estiveram conosco, né, na organização, na produção deste vídeo, e a UNB Planaltina, no nome da coordenadora da área de extensão, a professora Carolina, o diretor, o professor Marcelo Bezerril, agradecer à reitora, professora Márcia Abraão, né, por essa oportunidade dessa semana universitária, nesses tempos de pandemia, ser por meio remoto, né? E aí nós tivemos a oportunidade de gravar o nosso vídeo e mostrar o Falar Brasiliense para vocês na comemoração dos 60 anos de Brasília. Agradeço, então, a todas as pessoas que contribuíram e vamos continuar nossa conversa sobre Falar Brasiliense e outros enquadros. Nilton, um abraço para você e muito obrigada. Tem alguns autores que falam que o sotaque é o jeito mais barato e mais rápido de dizer de onde você é e quem você é. Quase que ando sozinho por todos os bares, frequento lugares, namoro suas filhas. Brasília. E posso dizer que começo a voar sossegado em seu avião. E mesmo com o ar desse jeito tão seco, consigo cantar no seu chão. Quase que me sinto em casa em meio às suas asas e Ws e Ls e eixos e ilhas. Brasília, cidade que um dia eu falei que era fria, sem alma, nem era Brasil, que não se tomava café.